Está no ar mais um episódio do Momento Indústria do Sistema FIEP, é uma parceria aqui da CBN com o Sistema FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. E sempre falamos sobre economia, sobre indústria, lógico, sobre produtividade, e neste episódio é um tema essencial para o futuro do desenvolvimento regional, são os distritos industriais. Esses espaços concentram empresas, promovem a geração de empregos, ajudam a equilibrar o crescimento econômico entre as diferentes regiões do estado. E a FIEP acaba de encerrar uma rodada de oficinas temáticas com representantes públicos e também empresariais para debater o futuro desses distritos e propor soluções para torná-los mais eficientes e também mais sustentáveis. Por isso, aqui no estúdio da CBN eu recebo o Marcelo Persicotti, que é gerente de desenvolvimento industrial e social da FIEP, e também o Rafael Issa, que é coordenador do Conselho Regional Centro-Oriental da FIEP. Marcelo, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Momento Indústria, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Rafael, também seja bem-vindo ao Momento Indústria. Muito obrigado, é um prazer vir aqui pela primeira vez e espero que de várias ainda. Com certeza, porque a gente sempre fala aqui de temas importantes do Estado. Aliás, Marcelo, essas oficinas, elas reuniram lideranças de várias regiões do Estado, né? Qual foi o principal objetivo desse movimento da FIEP e o que vocês até agora conseguiram identificar como, primeiro, pontos comuns entre os distritos industriais paranaenses? Bom, o nosso objetivo principal é que esses espaços adequados, com a infraestrutura básica para receber indústrias, estejam em condições, né, de desenvolver a nossa indústria no nível local e regional. Nós temos um propósito nessa gestão da Federação das Indústrias, que é tornar o Paraná o melhor lugar para a indústria no Brasil. E para que isso ocorra, esses espaços eles devem estar devidamente estruturados e planejados para que isso ocorra. Entre os principais aspectos que nós podemos listar estão dos parques industriais existentes, né, que nós já temos vários, a questão fundiária, a questão da forma como esses espaços foram concedidos para as indústrias, porque existem diversos distritos industriais que foram estruturados mais antigamente, né, e não, muitas vezes não de acordo com determinadas regras legais, lei de licitação, esse tipo de coisa, no caso de espaços desenvolvidos por prefeituras, né, pelo poder público local. Questões burocráticas, né, para destravar, questões ambientais, essas coisas que eles precisam muito de apoio, né, e para os novos existentes, a estruturação correta desses espaços e que a gente consiga organizá-los de uma forma que eles consigam cumprir a sua missão. A gente sempre gosta de deixar exemplos e o Rafael vai comentar um pouco da sua realidade, né, Rafael? Porque na região centro-oriental do Paraná, por lá, qual é a importância de ter esses distritos industriais bem desenvolvidos, bem estruturados para atrair as empresas e, lógico, gerar esse desenvolvimento local também? Sim, o desenvolvimento da cidade de Ponta Grossa, que faz parte do Centro-Oriental, passa pelo distrito industrial. A criação do primeiro distrito lá é da década de 70. Então, boa parte das indústrias que foram para lá na época, hoje impulsionam a economia. E esse impulsionamento é o que leva hoje Ponta Grossa a ser a maior cidade industrial fora da região metropolitana. Então, a maior do interior do estado, gerando vários empregos, mais de 20 mil empregos nas indústrias pontagrossenses, adicionando mais de 1 bilhão em salários. Então, são números expressivos para a cidade. Então, boa parte do desenvolvimento que Ponta Grossa alcançou se deve a esses distritos criados lá. Mas, como o Marcelo falou, a falta de estrutura, a reestruturação deles é muito importante hoje para que ela continue crescendo. Até a FIEP tem falado bastante, né, sobre a importância de repensar a gestão dos distritos, tornando-os ainda mais atrativos, né, para esses novos investimentos. Que caminhos aí práticos surgiram a partir das oficinas para isso? Você colocou 2 pontos muito importantes, gestão e atratividade. Com relação à gestão dos parques, nós levamos nas oficinas experiências até do exterior, no caso da Argentina. A Argentina tem uma associação de parques industriais, a API, Associação de Parques Industriais da Argentina, no que eles conseguem ter uma organização local e também
regional e nacional, né, com relação aos interesses, às demandas dessas estruturas. No Paraná, nós temos também, em Cascavel, por exemplo, nós temos, eles chamam de núcleo industrial, né? Nós temos núcleos industriais que têm uma associação específica, né? Daquele núcleo industrial, eles têm ali uma organização comum. Então, nós podemos ter, com base nessa experiência, a gente percebe que nós podemos ter uma gestão local, ou seja, as indústrias que estão localizadas nesse parque podem compartilhar custos de refeitório, Sim. transporte de empregados, carga e descarga, vigilância, mas também o conjunto dos distritos industriais do Paraná podem se organizar com apoio da FIEP de uma forma que eles tenham uma governança mais estruturada, porque o distrito localizado lá em Ponta Grossa, ou em Cascavel, ou em outra cidade do Paraná, por si não vai conseguir resolver outros problemas, como acesso à energia de qualidade de média e alta tensão, acesso a saneamento, né, transporte público. Então, nós devemos também protagonizar, né, com eles este assunto de gestão e governança, né, num aspecto estadual, inclusive para regularizações, né, para todo esse tipo de ação. Na atratividade também, quando a gente fala de uma iniciativa do poder público municipal, porque também existem os parques que são investimento privado. Sim. Mas para eles também vale, mas no caso do poder público, você direciona muito recurso financeiro, esforço operacional para a estruturação de um parque, distrito industrial, e você vai atrair o quê? Assim, no sentido de qual é o plano de atração de investimentos que você tem. Quais são as potencialidades locais, regionais, quais as potencialidades de adensamento das cadeias produtivas existentes ou de novos negócios que vão impulsionar o emprego e a renda no município. Então, tudo isso faz parte dessa gestão e planejamento. Já que estamos falando de plano e planejamento, eu quero abordar isso mais com o Rafael, inclusive. Rafael, muitas cidades, elas têm áreas industriais, isso realmente existe, mas aí sem esse planejamento citado pelo Persicote, sem esse planejamento integrado, sem infraestrutura adequada. Quais os principais desafios regionais que você destacaria com a sua expertise e também como a FIEP tem contribuído para esse diálogo envolvendo, inclusive, o poder público? A fala do Marcelo já me adiantou boa parte da resposta. Então, acesso à energia elétrica é um dos desafios. É um dos desafios. A energia elétrica de qualidade, claro. Uhum. O saneamento, né? A infraestrutura básica, muitas vezes, não existe nesses pontos. Água, luz, esgoto e até asfalto nas regiões industriais. Mas também tem a parte de regularização do terreno, né, que muitas vezes foi doado sem uma doação real, uma doação onerosa que não ficou clara, que as indústrias não podem utilizar aquele terreno como garantia para um empréstimo ou para um aumento de capacidade produtiva. Então isso precisa ser feito. E é nesse ponto que a FIEP tem trabalhado para nos ajudar a resolver esses nós em várias cidades. Eu acho que hoje o principal ponto seria a energia elétrica, que tem um grupo específico trabalhando, e assim a gente vai conversando com a Copel, já num ambiente estadual mesmo, não local, já parte para uma diretoria para a gente conseguir algumas melhorias, mas é esse o ponto que a gente está trabalhando nesse momento. Bom, a gente tem falado desses desafios também. Agora, Marcelo, houve uma troca muito rica durante essas oficinas entre representantes de empresas, dos municípios e de órgãos de fomento, envolvendo todo esse ecossistema. Como a FIEP agora pretende dar continuidade a essas discussões e aí sim transformá-las em ações concretas? Bom, nós temos os nossos conselhos regionais, né? Os 8 conselhos regionais distribuídos pelo território do Paraná, inclusive Rafael, né, um coordenador do nosso conselho, né, dos Campos Gerais, ali do Centro-Oriental. Nós estamos estruturando tudo que foi priorizado nessas oficinas realizadas com os conselhos regionais para colocar isso num plano de trabalho, num BI, para que a gente tenha um acompanhamento e atenda às demandas locais, regionais e estaduais. As prioridades em nível estadual estão na questão
de regularização, a questão legal, a questão de atendimento à nova lei de licitações, que ela traz algumas complicações, algumas questões que devem ser debatidas com o poder público estadual, com os órgãos de controle. Então, nós temos que realizar um grande debate e tudo isso organizar uma política pública em que a gente direcione esses espaços, né, que são os distritos industriais, para o seu verdadeiro propósito, né, cada vez mais de desenvolvimento das regiões, dos municípios, por meio do desenvolvimento industrial. Nós também estamos estruturando uma atualização de um guia técnico para a implantação de distritos industriais. Opa, que legal. Então, esse guia técnico... Já começa do zero bem. Já começar do zero bem. Sem falar aqueles casos que o Rafael nos trouxe, né? Sem ter aquela situação, né? Exatamente. E esse guia técnico, tudo que está descrito no guia técnico em 8 grandes passos que se desdobram em ações, em atividades que devem ser realizadas com planejamento correto, eles estarão num checklist, que estará num sistema informatizado, em que aquilo que ainda não está previsto entra num plano de trabalho nesse sisteminha. Então, a gente consegue direcionar isso para os participantes das oficinas, para as prefeituras e investidores privados que têm interesse também, porque o nosso interesse é que esses locais sejam bem planejados. Então, a gente parte desde a questão de obra, de atendimento a requisitos legais, ambientais, e vai até plano de atração de investimento, com vários requisitos. Então, isso vai ajudar bastante na estruturação correta. Muito bom saber sobre isso. E para a gente encerrar, tanto para o Rafael quanto para o Marcelo, nós queremos saber um pouquinho mais aqui, resumidamente, para o nosso ouvinte, para o nosso seguidor, qual a importância, no final das contas, de fortalecer os distritos industriais hoje, aí pensando no futuro, Rafael, para garantir o futuro da indústria paranaense. A indústria é geradora de benefícios para toda a comunidade. Ela não é só um ente que está ali para melhorar a vida do empresário apenas. Ela tem um alcance muito grande em tudo. Então, fortalecer os distritos é fortalecer a indústria que fortalece a economia paranaense, de maneira geral. Ponta-grossense, porque eu sou de lá. Também. Então, muito disso, muito do desenvolvimento do Paraná nos próximos anos passará pela indústria. E é isso que a gente espera, que a gente esteja preparado de todas as formas para que a gente consiga cada vez mais se desenvolver, o Paraná ser ainda mais forte e mais representativo no Brasil. São os parques industriais, distritos industriais, né? Tanto faz o termo. Ela nos ajuda a que nós tenhamos cada vez mais uma indústria com acesso à mão de obra qualificada, com acesso a novas tecnologias. A indústria hoje está também se modernizando tecnologicamente. E o Brasil, ele tem a possibilidade, principalmente o Paraná, de atrair muitos investimentos nos próximos anos. E nós temos que ter um bom planejamento, estarmos estruturados, até porque até 2030, 2032, com a reforma tributária, os estados mais organizados serão os que atrarão investimento. Não aqueles que concedem mais benefícios, que isso já vai acabar, mas os que estão mais estruturados. Então, nós estamos preparando para que o Paraná realmente seja o melhor lugar para a indústria no Brasil. Bom, tudo isso, reforma tributária, inclusive, já foi tema do Momento Indústria, para a gente novamente falar como tudo está conectado, né? A gente não pode olhar só para uma questão isoladamente. E também os distritos industriais fazem parte desse contexto. Rafael, muito obrigada pela participação nesse episódio. Foi um prazer tê-lo aqui no estúdio da CBN. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês. Marcelo também, muito obrigada. Muito obrigado. Bom, este foi o Momento Indústria, mais um episódio. Eu agradeço a participação do Marcelo Persicotti, que é gerente de Desenvolvimento Industrial e Social da FIEP. Também participou conosco o Rafael Issa, que é coordenador do Conselho Regional Centro-Oriental da FIEP, e falamos mais sobre esse papel dos distritos industriais no desenvolvimento aqui do Paraná.
E lembrando que você tem todos os episódios do Momento Indústria no YouTube, no Spotify, tanto da CBN Curitiba quanto da CBN Londrina. E nessa parceria com o Sistema FIEP, vamos sim falando de mais assuntos que interessam, lógico, a indústria, mas também o Estado, a economia do Estado do Paraná de maneira geral. E eu te encontro no próximo episódio.